para o que ocorreu hoje na Arena? Tem explicação. Nós somos os culpados. Eu já falei para o meu grupo lá dentro, e eu vou falar para vocês que o árbitro teve uma grande exibição, uma grande arbitragem. Então não adianta a gente ficar culpando o árbitro, porque o árbitro não tem culpa nenhuma. Não vai entender a única jogada que ele inverteu foi a falta no Mateuzinho, mas um erro aqui, um erro ali é uma coisa normal no futebol. Então, se existem culpados, somos nós. Não pode acontecer no jogo do Campeonato Brasileiro. A gente estava tendo uma exibição de gala, como o Grêmio sempre jogou na maioria das vezes. Conseguimos o placar 3-0 e de repente a nossa equipe achou que o jogo já, não todos, mas alguns, né, acharam que o jogo já estivesse ganho. E o futebol tem 90 minutos. E aí começamos a tomar os gols. No segundo tempo nós voltamos, e eu já havia falado coisa no intervalo do jogo, para tomarem cuidado. Não voltamos com a mesma disposição, principalmente do primeiro tempo. Tomamos a virada. Então, a coisa que eu quero é isentar de qualquer culpa do jogo é a arbitragem. Eles estiveram muito bem, todos eles. Os únicos culpados pela derrota somos nós. Então, já falei isso no grupo também. Amanhã eu volto a conversar, então não adianta uma derrota a gente ficar culpando A, B ou C. Não, nós somos culpados. Você falou aí, Renato, que o grupo é culpado dessa derrota aí para o Fluminense, inesperada, depois de tudo que aconteceu aqui na Arena. E sobre o que você planejou, o que acabou não dando certo para essa derrota acontecer e o Grêmio seguir sem vitória no Campeonato Brasileiro? O que aconteceu é que nós nos acomodamos. Já falei, já respondi essa pergunta. Nos acomodamos, paramos de competir, entramos competindo, jogando, fazendo os gols. E no momento que a gente teve a diferença, a gente achou que, de repente, a gente não precisaria mais correr, que o jogo já estivesse ganho. E futebol não é assim. Futebol tem 90 minutos. Damos mole, pagamos caro por isso. Por isso que eu digo, o Rafael Claus teve uma grande arbitragem, ele e seus auxiliares. Então, nós somos os culpados. E quando você fala o meu grupo, eu me incluo também. Todos nós somos culpados pela derrota hoje. Então, não adianta a gente ficar aqui achando culpado, apontando o culpado. Nós somos os culpados. Ponto. Próximo. Renato, depois do jogo contra o Santos, eu lhe perguntei se o resultado havia sido um banho de água fria para o time do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Te retomo essa questão, foi um balde de água fria hoje, a derrota, da maneira como ela aconteceu, e o quanto te preocupa esses momentos de desatenção, porque o Grêmio levou 2 gols em cerca de 5 minutos contra o Santos, nos minutos finais contra o Avaí também cedeu empate, e agora em muito pouco tempo levou 2 gols de maneira rápida que acabaram complicando a partida. Quanto isso pode servir para o Grêmio até crescer nos mata-matas, e o quanto isso te preocupa justamente visando um jogo decisivo como é o da quarta-feira? Não, mas eu tenho tocado muito nessa tecla aí para a gente não dar esse tipo de mole. O Grêmio dificilmente dá esse tipo de mole. Infelizmente, nesse início do Campeonato Brasileiro, nos 3 jogos nós damos mole, né? E a gente pagou por isso. Não é que seja um balde de água fria, não é que preocupa, porque eu conheço muito bem o meu grupo. Até porque eu sei da qualidade do meu grupo, eu sei que são coisas passageiras. A verdade é essa. Daqui a pouco, cada um vai para o seu lugar no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Grêmio. Mas agora a gente tem que pensar a partir da manhã no jogo de quarta-feira. Nós temos a vantagem do empate, mas o que eu vou trabalhar bastante na cabeça deles é principalmente esse mole que a gente vem dando no Campeonato Brasileiro. A gente não pode dar esse mole na quarta-feira e na Copa do Brasil, né? Porque é mata-mata. Mata-mata é matar ou morrer. Então esse mole, se você der numa dessas competições, você vai ficar fora. Eu acho que nós já erramos o suficiente, né, nesse Campeonato Brasileiro, nesses 3 jogos, e que sirva de lição para as próximas competições e para o Campeonato Brasileiro também. Ô, Renato, o Grêmio paga caro também por improvisações, e eu estou falando exclusivamente do sistema defensivo, onde hoje você colocou mais uma vez o Michel, no meio campo, jogando na zaga ao lado do Kahneman. Isso traz algum prejuízo? Talvez nem seja culpa do Michel, mas você improvisa, você não tem um jogador por setor e coloca um volante ali. Não foi por isso que nós perdemos o jogo. Nós perdemos o jogo porque
alguns jogadores pararam de competir. Alguns jogadores pararam de correr do jeito que começaram a partida. E isso não pode acontecer, porque aí começa a sobrecarregar. Qual a culpa que o Michel teve? O jogo estava 3-0. Se a gente tivesse com o foco e a concentração durante o restante do jogo, era mais fácil o Grêmio fazer o quarto gol do que a gente tomar o primeiro gol. Mas nos descuidamos, achamos, quando digo achamos, não são todos, mas de repente 3 ou 4 jogadores acharam que o jogo já havia terminado e o jogo ainda estava no primeiro tempo. Então por isso que eu falo, não adianta a gente achar, o VAR foi pênalti no final, foi isso, não foi pênalti do Kahneman. Nem vou entrar nesse aspecto, porque não cabe a mim. Você sabe muito bem que eu não falo de arbitragem. Seria fácil eu chegar aqui e dar uma desculpa da arbitragem. Não, eu estou aqui, o Grêmio perdeu o jogo e eu estou elogiando o árbitro. E eu não estou elogiando o árbitro da boca para fora, não. Ele teve uma excelente atuação, ele e seus auxiliares. Então não tem que culpar ninguém. Volto a repetir, os culpados somos nós. Os culpados somos nós. E amanhã a conversa com o grupo, os treinamentos, aí sou eu e eles. Mas, né, desde já que sirva de lição, que a gente deu mole contra o Santos, perdemos do jogo. A gente deu mole no final do jogo contra o Avaí empatou o jogo. Hoje, 3-0 para a gente. Hoje, gostaria de estar aqui dando os parabéns para a minha equipe, porque realmente os primeiros 30 minutos foram de um futebol maravilhoso, aquele futebol que o Grêmio sabe jogar, que sempre jogou, que conquistou o Brasil todo. E, ao invés disso, infelizmente, eu estou aqui falando que nós somos os culpados pela derrota, depois de um início daquela partida onde a gente conseguiu 3-0, ainda tomar uma virada, com todos os méritos do Fluminense. Ninguém está tirando os méritos do Fluminense, não. Mas 3-0 num jogo desse, jogando em casa, olha, eu tinha quase certeza ali que nós iríamos golear. E de repente eu estou aqui explicando uma derrota que eu volto a repetir, nós somos os culpados. Você acha que se o Grêmio tivesse um zagueiro no lugar do Michel, não culpando o Michel, tomaria 5 gols hoje? Poderia ter tomado 6, 7, não é por causa da improvisação, já falei. Para falar a verdade, eu não vi falhas do Michel, até porque eu não fico individualizando o jogador. Todo mundo ganha, todo mundo perde. O Michel, ele esteve muito bem em todas as vezes que eu optei por ele ali na zaga. É lógico que quando você tem um jogador da posição, e se tratando, por exemplo, de um Jeromel, né, é o Jeromel. É uma coisa, o Paulo está machucado já há bastante tempo. Então, Michel, a gente, aqui eu falei para vocês, nós somos os culpados. Vou analisar direito o que aconteceu na partida, mas eu também não preciso analisar muito, não. Eu estava ali na beira do campo e vi. Então, é procurar trabalhar. O trabalho está sendo muito bem feito em todos os sentidos. O problema é que a gente tem que conversar para não dar esse mole. Esse mole aí nos custou aí, basicamente 8 pontos no Campeonato Brasileiro. E não vamos tirar os méritos do Avaí, não vamos tirar os méritos da equipe do Santos e nem da equipe do Fluminense hoje. Mas nós temos que ser sinceros, né? O Grêmio deu muito mole. E mole no futebol, no momento que você dá, o adversário não te perdoa. E nesses jogos, os adversários não perdoaram o Grêmio. Então, no momento que o Grêmio parar, e vai parar de vez a partir de quarta-feira, de dar esse mole, pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer, vai voltar a vencer no Campeonato Brasileiro também. E daqui a pouco, o que eu falei para vocês, o Grêmio vai para o lugar que ele merece também no Campeonato Brasileiro. Renato, seguindo nessa linha de improvisar ou não zagueiros, o Grêmio tem hoje a pior defesa do campeonato com 8 gols sofridos, ao contrário da defesa do Gauchão, que só sofreu 1 gol. Então eu queria saber aonde que se passa isso, essa mudança tão drástica, porque a gente tem titulares também sendo vistos nesses times, como o Kahneman, que jogou hoje, o Jeromel, que jogou contra o Avaí. Então o que se passa isso, a não ser a improvisação dos zagueiros? Mas eu estou falando aqui, gente, estou falando 10 minutos que a gente deu mole. E no momento que a gente dá mole, somos todos nós. Se o Grêmio tem a defesa mais azada do campeonato, porque a gente deu mole. Todo mundo. É só você ver o que aconteceu nas 3 partidas. Então nós somos culpados. É parar de dar mole. O Grêmio dificilmente sofre gols. Principalmente em 3 jogos. Eu não me lembro, desde que eu estou aqui no Grêmio, a gente ter tomado 5 gols numa partida. Principalmente depois de estarmos vencendo o jogo por 3-0. É parar de dar mole, independente se está jogando improvisado ou não, entendeu?
ficar focado, ficar concentrado nos 90 minutos, e não em 30 minutos, 45 minutos, 70 minutos. O foco, como o Grêmio sempre teve durante os 90 minutos, aí pode ter certeza que a história vai ser outra. Renato, o Everton sentiu desconforto na coxa esquerda. Ele preocupa para a quarta-feira. E sobre o Diego Tardelli, estará em condições a quarta? Sobre o Diego Tardelli, eu não sei. A gente tem que esperar mais 24 horas, eu acho meio difícil. Ele sentiu incômodo no jogo contra o Avaí, fez exame lá falando, detectou uma leve lesão, mas ele tem a lesão. Então, amanhã a gente vai reavaliá-lo junto com o departamento médico e saber. O Everton não deu tempo ainda para falar com ele. Você que está me falando que ele sentiu alguma coisa. Então vamos conversar com ele. Provavelmente vai fazer o exame amanhã também. E a gente vai saber melhor das melhores condições dele. Renato, aqui. A equipe do Grêmio, claro, a gente já está no 5º mês do ano, tem 24, 25 partidas disputadas. Na sua opinião, qual é o time do Grêmio de 2019? Se é a equipe que venceu com facilidade o Campeonato Gaúcho, sofrendo apenas um gol? Se é uma equipe que teve algumas dificuldades no início da competição sul-americana, mas começa a se recuperar? Ou se é o Grêmio desse início de Campeonato Brasileiro que ainda não conseguiu vencer? O Grêmio é o meu grupo. O Grêmio tem um plantel de alto nível. Fica difícil até para eu poder escalar a equipe do Grêmio. Então, nós jogamos sempre assim. Não é somente esse ano de 2019. O Grêmio, pela qualidade de seu elenco, ele pode jogar uma competição com uma equipe, outra competição com outra equipe. Veja bem, então a gente hoje também não adianta a gente ficar aqui, o Grêmio, qual é a equipe principal do Grêmio? A equipe principal, o problema é meu. Pode achar que eu sei o que eu estou fazendo e devido a termos esse elenco muito bom, a gente não pode ficar dando desculpa aqui, porque joga uma competição aqui, joga uma partida aquele time, joga outra. O primeiro tempo do Grêmio, apesar dos 2 gols que nós tomamos, até os 30, 35 minutos, um futebol maravilhoso que o Grêmio sempre jogou, que encantou o Brasil. Estava me encantando novamente ali na beira do campo. Então não adianta a gente achar que esse é o culpado, aquilo é o culpado, essa atitude é o culpado, a equipe lá foi culpada, não. Todos nós somos culpados pelo mole que a gente deu hoje. A culpa é por nós termos dado mole. Então não adianta a gente sair disso, entendeu? Nós não tivemos o foco suficiente, pagamos por isso. No mais está tudo muito bem, está tudo muito bom. Se a gente parar de dar mole, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, hoje nós estaremos provavelmente no mínimo com 7 pontos. Mas esse mole, esse não foco, nós pagamos caro por isso. E desde quando vem isso, Renato? Você avalia que o Grêmio, ele em 2019, tem sofrido mais psicologicamente que nos anos anteriores nessa questão de focar, principalmente durante a partida, né? Não fora dela, nos 90 minutos. Também se você teve uma conversa com o Júlio César depois daquela infelicidade no lance. Não, o Grêmio teve... A gente está dando esse modo somente no Campeonato Brasileiro e os 2 jogos da Libertadores, onde o Grêmio se recuperou na Libertadores. O Grêmio depende de suas próprias forças na próxima quarta-feira para passarmos para a próxima fase. E esse mole que a gente acabou dando no Campeonato Brasileiro também. Então nós pagamos caro por isso. Na Libertadores a gente conseguiu se recuperar. E no Campeonato Brasileiro com certeza a gente vai se recuperar também. Mas são pontos corridos, né? Esses pontos aí, esse mole que a gente dá, que tem que acabar. Porque agora vai começar quarta-feira um jogo decisivo, que a gente não pode dar esse mole. Depois a gente volta para o Brasileiro, depois a gente tem a Copa do Brasil, também não pode dar esse mole, porque vai ficar pelo caminho, independente de quem quer que seja o adversário. Então acredito que o Grêmio já errou, digamos assim, 5 partidas esse ano. 2 na Libertadores e 3 no Brasileiro, e de não estarmos focados o tempo todo. Acho que já é exemplo suficiente, né, para a gente não dar esse tipo de mole. Não, isso não acontece. Eu não vou ficar aqui individualizando. Ele já reconheceu, ele falhou. Mas também falo que não é por causa do Júlio César que nós perdemos o jogo hoje. A culpa é de todos nós. Todo mundo teve uma parcela de culpa. Então, no momento que acontecem essas coisas, pode ter certeza aqui, ali ou lá, alguém sempre vai falhar. Mas quando falha, quando perde todo mundo. Ganha todo mundo.
Renato, no intervalo também tu teve a oportunidade de conversar com os atletas sobre o primeiro tempo, que como tu mesmo falou, os primeiros 35 minutos do Grêmio foram perfeitos, eram 3-0. E como é que foi o papo no intervalo? Porque parece que realmente no segundo tempo o Grêmio voltou pior do que aqueles 5 minutos finais do primeiro tempo. O que tu pôde entender do grupo nesse papo do intervalo, e por que tu acha que realmente o Fluminense conseguiu crescer tanto no segundo tempo? Porque nós não voltamos com o mesmo foco que nós começamos a partida. Então, rapaz, nos últimos 10 minutos a gente deu mole. Procurei conversar e corrigir no intervalo do jogo, o desespero era do Fluminense, não do Grêmio. E começamos o jogo, 2, 3 minutos no tempo, o Fluminense já havia tido 2 situações claríssimas de gol. Então faltou foco. O Grêmio, não, ainda falei para eles, não é o Grêmio que está perdendo o jogo, não, o Grêmio está ganhando. Calma, vamos voltar, ter a tranquilidade, vamos jogar da mesma forma que nós começamos a partida, entendeu? Sufocando o adversário, não dando espaço para ele. Mas não tivemos foco suficiente e infelizmente aconteceu o que aconteceu no segundo tempo. Então eu falo pra gente, tivemos os primeiros 35 minutos maravilhosos e achamos aí, de repente, que o jogo já estava ganho, e o jogo tem 90 minutos. Então, é o que eu falei, a gente deu mole, faltou foco, faltou concentração no restante da partida, e nós pagamos caro por isso, como nós pagamos contra o Santos nos primeiros 45 minutos e como pagamos também contra o Avaí na penúltima partida. Renato, você citou 3 jogos do Brasileiro, com a falta de foco durante os jogos e o resultado que não foi o esperado. É só uma situação circunstancial, esses 3 jogos aí, falta de atenção. E você falou dos erros, né? Quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo, e cada um tem seu erro. Eu queria que você falasse qual o seu erro, por exemplo, o que você poderia ter feito nesses 3 jogos, ou hoje, por exemplo, para tentar modificar o resultado. Não, essas coisas é que eu falo, não vou ficar individualizando A, B ou C, e também não vou ficar me individualizando aqui perante vocês. Eu procuro sempre fazer o melhor trabalho juntamente com o meu grupo. A gente sempre fez, a gente sempre ganhou, a gente sempre deu volta olímpica, todos nós, quando eu falo todos nós, eu me incluo, comissão técnica, todo mundo, a gente deu mole. Então, é que eu falo, não adianta a gente ficar arrumando desculpa. Aonde que a gente deu mole, eu sei. Então, isso é um papo meu com o grupo. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Entendeu? Que não pode você estar ganhando o jogo de 3-0 e de repente achar que o jogo já terminou. Não pode. Aí amanhã depois, um jogo desse, eu estou pressentindo o pior, eu começo a tirar A, B ou C e colocar outros jogadores, de repente, para fechar mais, as pessoas vão dizer, mas o Grêmio está se retrancando. São coisas da vida, a gente vai aprendendo, né? Mas que sirva de lição. Esses Libertadores a gente já se recupera. A gente o Grêmio depende de si próprio na próxima quarta-feira. Agora a gente precisa já, né, voltar a vencer o Campeonato Brasileiro, voltando a vencer o Grêmio já, pode ter certeza que vai estar lá no topo. Renato, o Grêmio tem um grupo experiente, inclusive tinha lideranças hoje dentro de campo. Te surpreende de alguma forma, alguns jogadores acabaram dando mole, como essa expressão que você usou, te surpreende nessa altura do campeonato ter esse tipo de atitude dentro de campo, se desligar, dar mole, como você falou? Mas às vezes dar mole às vezes 1, 2, 3, 4 jogadores achar que não precisa mais fazer o que foi determinado, porque está 3-0. Acontece muito no futebol isso. Mas aí começa a sobrecarregar todo mundo. E aí o adversário começa a crescer. O Fluminense, o primeiro gol foi um achado. O segundo nós falhamos. E o terceiro nós falhamos. E continuamos falhando. Então foram muitas falhas por uma partida só. E no momento que você tem tantas falhas, pode ter certeza que você vai pagar por elas. Então é inadmissível. Hoje foi inadmissível pelo resultado que nós construímos. E perder o jogo de 5-4, então é por isso que eu falei, hoje nós damos mole demais. E volto a repetir e elogiar a arbitragem. Toda ela. O árbitro e os seus assistentes. Eles fizeram muito bem. Nós fomos os culpados pela derrota. Obrigado, Renato. Pessoal, quem vai atender hoje vocês é o Guerra. Tudo bem?
Guerra, por onde passou a derrota do Grêmio hoje, na sua avaliação? Também queria que você fizesse uma atualização da ida do Tony Anderson ao Atlético Paranaense e a não vinda do Matheus Rossetto por ter recebido uma proposta europeia. Bom, acho que quanto ao resultado, o Renato já deixou bem claro, até o pensamento também nós da direção. Acho que o Grêmio fez um primeiro terço do jogo excepcional, não é? Depois deixou de competir, né? Achando que o jogo já estava ganho, né? O jogo não tinha acabado ainda. O Fluminense foi feliz nas suas duas investidas, né? Na primeira investida e depois na falha do Júlio César, e isso colocou eles no jogo de novo. Acho que aquele segundo gol foi muito importante do ponto de vista, né, psicológico, notadamente assim, da confiança. Em qualquer atividade a confiança é muito importante. Aquele segundo gol colocou eles no jogo de novo, de quem já estava praticamente perdido passa a ter, né, não temos nada a perder, né? Acho que isso foi fundamental, e quando sai o terceiro gol se transforma num jogo aí totalmente, né, maluco, como foi até o final, onde o Grêmio poderia também ter saído com a vitória no final, que teve chances depois do 4-4, claras, grandes defesas do goleiro do Fluminense, e acabou também aí tomando gol, a bola desviando no Léo Moura nos últimos lances. Então são coisas do futebol, infelizmente isso aconteceu com o Grêmio, né? Tem acontecido esses últimos 3 jogos do Brasileiro, 2 da Libertadores, é ter tranquilidade, é continuar trabalhando, a gente sabe a qualidade, né, desse plantel, do grupo, né, e esperar que ali na frente a gente, no próximo jogo, já vai reverter. Com relação ao Tony, teve essa proposta, o Tony demonstrou interesse em sair, porque aqui no Grêmio, realmente, na posição dele estava um pouco difícil de ele jogar. A gente entendeu que para o próprio Tony seria importante ele jogar num clube bem estruturado como o Atlético Paranaense, e os negócios não eram vinculados entre o Rossetto e o Tony, não é? Até pela boa amizade entre as direções, se tentou o Rossetto, enfim, acabou não se concretizando, e tanto que a gente nem colocou, né, nessa negociação fixação de passe do Tony, porque a gente quer que ele volte, a gente conta muito com ele, a gente aposta muito nele. Vale lembrar que o Tony, né, chega no Grêmio, ele ainda não tinha ido no profissional, ele só fazia base no Cruzeiro, e aqui é o primeiro clube que ele atua como profissional. Acho que vai ser importante isso para ele, para que ali na frente ele possa, né, render para o clube. Guerra, é bem atípico, fazia mais de 20 anos que o Grêmio não tomava 5 gols em casa, né? E o Grêmio busca zagueiros, a gente sabe que esse é um papo constante que a gente tem sempre com vocês. A pergunta é, um jogo como esse acaba fazendo uma evidência e uma pressão um pouco mais forte para que vocês busquem por esse jogador e façam, de repente, uma busca um pouco mais acelerada por essa posição? Olha, a gente tem buscado, é acelerado. É importante essa tua pergunta, porque a gente sabe que existe, nós mesmos nos cobramos, a gente quer trazer o zagueiro, mas seria muito fácil se nós, a direção, eu, o Duda, o Deco, chegar simplesmente contratássemos um zagueiro, né, para dar uma resposta e dizer que nós estamos, enfim, trabalhando. A gente faz trabalha aqui todo mundo em conjunto, numa grande união. O Renato sabe das negociações, ele confia muito no Michel, no Rômulo nessa posição. Aliás, eu não acho que a derrota de hoje também tenha passado pelo Michel, né? Não acho também, houve infelicidade lá contra o Avaí, mas ele vinha fazendo uma boa partida dando a posição. O Jeromel deu uma entrevista muito bacana no final, que quem trabalha na última linha desviou, muitas vezes é gol. Hoje desviou no Léo Moura também, que vinha fazendo uma boa partida. Isso é do futebol, não acho que passe por aí. Acho que o Grêmio precisa, do ponto de vista de números, talvez não um, mas até 2 zagueiros, mas sinceramente não vejo isso relacionado ao jogo de hoje com a falta do zagueiro, não é? Inclusive o próprio Kahneman, que é o grande ídolo, né? Eu sou suspeito, né, que ajudou a trazer em 2016, talvez um dos maiores zagueiros que o Grêmio já teve na história, também acaba falhando, como foi no pênalti, como foi no agarra-agarra na área. Quem é que vai dizer que se entra um zagueiro da posição também não vai falhar ou também não vai cometer um equívoco? Eu não vejo, sinceramente, nenhuma falha do Michel para que a gente culpe, né, a falta do zagueiro na derrota de hoje, não é? Então, a gente sabe que precisa, de novo, do ponto
ponto de vista de número, mas o Renato também deixa muito claro que ele confia nos jogadores que tem colocado ali. Agora, Guerra, por que o Grêmio tem tanta dificuldade para contratar mais zagueiros, visando aí a sequência da temporada? E outra, sobre o Gil, que situação está nesse momento com esse jogador? O Grêmio pode fazer proposta nos próximos dias? Enfim, queria que você falasse também um pouco mais sobre esse atleta. Não é questão de dificuldade, a gente já comentou aqui que tem que ser um jogador que tecnicamente, né, o Renato queira, que sirva, que encaixe no bolso do Grêmio. O Gil já foi um atleta que o Renato mesmo confirmou que a gente tem sondado, não posso falar mais nada além disso, né, porque isso a gente só pode falar com um jogador quando chega, mas é um dos nomes que a gente tem tratado, não é, e a gente espera poder o quanto antes anunciar. Guerra, já faz um tempo que nós questionamos vocês da direção do Grêmio sobre a contratação de um zagueiro, e o discurso da direção sempre vem sendo de não ter pressa em virtude da confiança no Rômulo e no Michel como zagueiros improvisados. Na avaliação de vocês, fazendo uma autocrítica, esse planejamento é correto? Fazendo uma autocrítica, o Grêmio não errou ao confiar nessa ideia, ao não ter tido mais pressa para trazer o zagueiro? Errou, Rodrigo. O Michel falhou hoje? Veja bem, a gente quer contratar, nós temos 3 excelentes zagueiros, Paulo Miranda, que agora está machucado, o Jeromel, o Kahneman, e às vezes que tem entrado o Michel ali e o Rômulo já entrou, não tem passado por ali a derrota. Eu não acho que hoje, tendo um zagueiro, nós deixaríamos de perder o jogo dessa forma, né? Acho que o Renato deixou claro, e acho que para todo mundo que viu a partida, o Grêmio deixou de competir depois. Senão, também a gente vai questionar então que o Grêmio, mesmo nos momentos bons, em algumas partidas também, aí não conta o Michel na zaga, né? Ele estava ali quando o Grêmio estava bem também, né? Estava jogando bem também. Então eu acho sim, a autocrítica que eu faço, Rodrigo, aqui, realmente ele já devia ter resolvido essa questão, mas justamente porque o Grêmio vem de bons momentos, né, vem até do título gaúcho, vem de uma temporada do ano passado bastante exitosa, jogou até uma semifinal de Libertadores, né, com a possibilidade de jogar a final, a gente tem tido essa cautela, vamos colocar assim, não é? Mas a gente espera mais uma vez poder anunciar o quanto antes. Guerra, o quão é decepcionante esse início de Campeonato Brasileiro para o Grêmio? Se não me engano, desde 2010 o Grêmio não começava tão mal. Naquela época, justamente, o Renato assumiu contigo depois num campeonato de recuperação. O quanto a direção fica decepcionada, já que o Grêmio projetava a briga efetiva pelo título do Campeonato Brasileiro? Muita decepção, não tenha dúvida disso. Ninguém mais, nenhum torcedor está tão frustrado, está tão triste quanto nós aqui, né? Nós que trabalhamos e vivemos o dia a dia. Não é... Realmente e não é só eu, os próprios jogadores, a gente vê que a coisa, né, nesses 3 jogos acabaram não dando certo contra nós, né? Isso poderia também não dar certo em alguma situação contra nossos adversários, mas esses 3 jogos coincidiu de haver essas falhas, esses resultados contra o Grêmio. Então a gente tem que seguir trabalhando com muita tranquilidade, com muita cautela, porque o campeonato é longo, é um perde-ganha e a gente precisa se recuperar logo. Guerra, vocês pretendem anunciar um zagueiro antes do início da Copa América? E além de zagueiro, vocês procuram alguma outra posição para o mercado? Eu te diria que a gente pretende anunciar para ontem, até, né? Antes da Copa América, se possível, mas de novo, também não é uma coisa que depende só de mim, Guerra, só um conjunto de fatores, não é? Do próprio Renato, né? Da direção, aspecto financeiro, de liberação de clube, de chegar num acordo, mas de novo, quanto antes, esse assunto já está se estendendo demais. Muito obrigado, Guerra. Pessoal, amanhã 15h30